Oi pessoal, boa noite. Vamos começar a aula. Espero que vocês tenham pelo menos lido um pouquinho sobre a questão da distribuição eletrônica. Alguns participaram da aula de sábado, quando eu fiz isso de novo. Hoje a gente vai usar um pouquinho. Bom, o principal foco da aula de hoje são como são formadas as ligações químicas. E eu decidi dividir a aula de ligações químicas em 3 aulas. Então hoje a gente vai ver só as ligações iônicas, na próxima as covalentes, e na terceira aula a gente vai ver as ligações metálicas, e aí vai começar a ver um pouquinho de geometria. Eu acho que vocês já devem ter visto um pouquinho de geometria com o Maicon. Depois eu vou conferir certinho para ver se eu preciso aprofundar bastante, o que ele já deu, vou ver com ele. Então, hoje é sobre as ligações iônicas. Bom, como eu sempre costumo começar a aula, a gente conhece cerca de 118 elementos. 92 estão na natureza e o resto são artificiais. Só que, se a gente tem só 92 elementos diferentes, o que até que parece muito, mas como que a gente tem tanta coisa no mundo? Como que a gente tem vidro, água, as folhas, madeira, o plástico? Eles estão presentes na tabela periódica? Vocês já ouviram falar, por acaso, sei lá, do elemento plástico? Algumas coisas não são elementos. Algumas coisas são moléculas. E como que são formadas essas moléculas? Pela combinação de elementos diferentes e em proporções bastante específicas que geram propriedades diferentes. Ai, como assim? Tá confuso. Bom, aqui em preto é uma pedra de carbono. Então, o carbono, isso daqui seria a forma dele em grafite. Quando a gente tem o grafite, por exemplo, de um lápis, é carbono em alta pureza. Então, tem praticamente só átomos de carbono lá no meio, né? Se a gente pegar o lápis grafite. Da mesma forma, o diamante também é puro. Ele é só uma outra forma de organização do carbono. Mas o diamante seria carbono puro. Só que muitas coisas na natureza têm carbono. Por exemplo, as moléculas orgânicas. Tudo que a gente estuda como molécula orgânica, composto orgânico, é determinado por conter carbono em sua estrutura, principalmente. Então, a gente sabe que as proteínas que formam o cabelo são compostas de carbono. Proteínas do cabelo têm carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. A madeira é composta por celulose. A celulose seria basicamente composta de açúcares. É uma forma de organização dos açúcares, que também são compostos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, como que eles conseguem formar coisas tão diferentes? Porque a gente percebe, né, que o cabelo é muito diferente em relação à madeira, no quesito de resistência, pode ser até mesmo no quesito de coloração, no quesito de facilidade de quebrar, de maleabilidade, né? A manteiga também é composta por carbono. A manteiga é feita basicamente de lipídios, ou seja, de gordura. A gordura é composta por carbono e hidrogênio, principalmente. Pode ter algumas outras coisas no meio. Então, como que o carbono pode formar coisas tão diferentes como cabelo, madeira, manteiga? A questão é que ele se combina com outros átomos, então ele interage com outros átomos e ele passa a adquirir propriedades bem diferentes do usual. Oi? Não tá em modo apresentação? Deixa eu ver. Ah, tá.
Eu tirei agora há pouco porque quando as pessoas entram eu tenho que permitir ainda. Provavelmente nas próximas aulas isso vai ser corrigido. Acho que a gestão ainda não avisou vocês, mas por causa dos problemas de entrada dos alunos, permissão, essas coisas dos links, que estava dando bastante problema, cada professor vai ter o seu link permanente. Eu acho que eles ainda não divulgaram para vocês todos os links, mas em breve será divulgado. Então, esse link que eu mandei hoje para vocês, eles vão mandar depois numa forma de tabela. Vai ser sempre o mesmo link para vocês entrarem para a gente tentar diminuir os problemas. Então aqui a gente estava vendo as formas de organização do carbono. Então o carbono interagindo com hidrogênio e oxigênio pode formar proteínas, pode formar carboidratos ou açúcares, e os lipídios ou gorduras pode formar todas essas coisas completamente diferentes por causa do rearranjo. Da mesma forma, a água, a gente não tem um elemento água, a gente tem H2O. Então a água é composta por hidrogênio e oxigênio, por elementos distintos. Como que isso acontece? Não sei se vocês acompanharam, se apareceu para vocês no Instagram, Facebook, alguma coisa assim, mas eu acho que entre esse ano e o fim do ano passado conseguiram filmar as primeiras ligações entre átomos. Então aqui a gente pode ver com baixíssima resolução, mas já dá para ver alguma coisa. São dois átomos e a gente pode ver eles interagindo, ó. Tá vendo que formam uma coisinha aqui no meio? Forma, desforma, forma, desforma. Eu não pesquisei muito profundo sobre esses átomos, mas se eu não me engano, eles são metais. Então isso que vocês estão vendo seriam interações metálicas, por isso que elas se fazem e desfazem toda hora. E dá pra gente ver que os átomos, eles não ficam fixos, né? Os átomos estão sempre se movimentando. Eles passam o tempo inteirinho se movimentando, formando as ligaçõezinhas e desformando, enquanto aqui tem vários outros átomos que dá para acompanhar. Como que formam essas ligações? Todos os átomos formam ligações. Por que eles precisam formar ligações? Eles precisam mesmo ou eles gostam de formar ligações? O que acontece que alguns átomos formam mais ligações do que outros? Tudo isso é devido à regra do octeto. Lewis, em 1916, então já é uma coisa... não é tão antiga essa descoberta, né? Tem 100 e poucos anos, 104 anos. Ele sugeriu que todas as ligações químicas se formavam pelo compartilhamento de um par de elétrons entre os átomos. A gente vai ver que são diferentes formas de compartilhamento, mas assim, Lewis já deu um bom indício de que do mundo como a gente entende atualmente. Depois, esse outro cientista, eu acho que se pronuncia Kussel, não sei como se pronuncia isso, ele concluiu que os elétrons, que as interações feitas pelos átomos, além de serem pelos elétrons, era pelos elétrons da camada mais externa, ou seja, a camada de valência, que a gente viu nas últimas aulas sobre a teoria do átomo de Bohr. Então, quais são os elétrons responsáveis por fugirem ou se incorporarem em um átomo e deixarem esse átomo como um cátion ou um ânion? São os elétrons da camada mais externa. A gente viu na aula que os átomos têm o núcleo e eles podem ter várias camadas da eletrosfera. Cada camada da eletrosfera pode ser recheada com uma quantidade diferente de elétrons. Tem uma quantidade diferente de elétrons de acordo com o nível de acordo com a quantidade de subníveis que cada nível dessa camada pode comportar. Então, camada e nível seria basicamente a mesma coisa. As camadas seriam a K, L, M, N. Dá para ver que aqui é o cálcio e aqui é o bismuto. O bismuto tem número atômico 83, ou seja, ele tem 83 prótons, e se ele está eletronicamente neutro, ele tem 83 elétrons também, ao contrário do cálcio, que tem 20 prótons, e se tiver neutro, 20 elétrons.
Como a gente tinha visto, as primeiras camadas caberiam 2, 8 e 18 elétrons. Aqui no cálcio ocupa 2 nessa camada, depois são 8. Aqui ele pôs como separadinho, né? Por causa da questão dos subníveis, mas seria 2, 8 e depois 18. Só que aí não tem os 18 para ocupar, então fica só 2 elétrons na camada mais externa. O bismuto ele é muito maior, então ele tem que ocupar várias camadas, ele tem que preencher várias camadas. Então, cada camada cabe essa quantidade de elétrons e a última camada dele não está completamente ocupada. Então ele tem 2, 8, 18, 32, depois ele volta a ter 18 e na última camada ele tem 5 elétrons ocupando. São esses 5 elétrons que ficam na última camada, assim como esses 2 elétrons na última camada do cálcio que vão ser perdidos ou, no caso do bismuto, provavelmente vão ser incorporados novos elétrons. Então qualquer elétron que chegar, ele vai chegar nessa última camada aqui. É a camada mais fácil de ganhar ou perder. É mais fácil da gente entender por que é tão simples de perder elétrons da última camada. Porque a última camada é a que está mais distante do núcleo. O núcleo tem carga positiva por causa dos prótons e ele atrai a carga negativa dos elétrons. Então, o núcleo mantém os elétrons firmes na eletrosfera, para eles não serem perdidos, saírem voando por aí. O que acontece? Os elétrons têm carga negativa, então esse elétron repele esse. Então, quanto mais para fora ele tiver, maior vai ser a repulsão. Então, ele vai ser repelido por mais elétrons, mais carga negativa vai estar expulsando. Quando está muito longe, a carga positiva já não atrai da mesma forma do que atrairia as camadas mais internas, porque tem a interferência desses outros elétrons criando repulsão. Então aqui seria basicamente só atração. Os elétrons dessa camada já têm atração e repulsão. Tem muito mais coisa acontecendo, né? Aqui eu acabei de reparar, tá um pouquinho, tá errado a distribuição aqui que está nessa imagem. Aqui não totalizaria 20 elétrons, aqui daria 12. Então por isso que tem 4 camadas, porque seria 1s2, 2s2, 2p6, totalizando 8 elétrons aqui. Aí seria 3s2, 3p6, dando mais 8 elétrons aqui, e 4s2, que seria a última camada. Aqui o bismuto é bem maior, eu acredito que a distribuição esteja certa. Mas aqui ocupa os subníveis S, SP, SPD, SPDF, SPD, SP. Quem não acompanhou a última aula pode estar um pouquinho perdido. Eu coloquei algumas videoaulas lá no Classroom, então vocês podem acompanhar pelo Classroom para acompanhar caso vocês não estejam entendendo isso. Eu estou gravando essa videoconferência de agora, eu vou colocar depois no YouTube e colocar o link para vocês, para quem tiver perdido poder reassistir e acompanhar. O que eles perceberam? Cientistas perceberam que os gases nobres eram pouco reativos. E o que poderia acontecer de diferente nessa família, ou seja, esses átomos que estariam na mesma coluna, o que aconteceria com eles para eles serem menos reativos que os demais? Ao fazer a distribuição eletrônica, perceberam que eles tinham sempre 8 elétrons na última camada. Independente do tamanho da última camada, eles tinham 8, exceto o hélio, porque o hélio só tem uma camada, o máximo que cabe nessa camada são 2 elétrons. Então ele já estava com essa camada cheia. Ele seria uma exceção a essa regra. Ele já está satisfeito com esses 2 elétrons lá. Mas todos os outros elementos que são maiores, eles precisariam ter ou a configuração do hélio ou a configuração dos demais
gases nobres, então eles precisariam ter 8 elétrons na camada de valência. A gente vê que na camada M cabem 18 elétrons, mas o argônio tem só 8 e ele é estável, ou seja, ele é pouco reativo com outros elementos. Esses estudos, então, todos esses estudos foram baseados nas propriedades desses gases inertes e perceberam que eles sempre têm 8 elétrons nessa camada. O que acontece? Foi formada essa regra. Então, a regra é que todos os átomos buscam ter 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres, porque esse seria o jeito que eles buscam para se estabilizar. Então, os demais elementos que teriam mais ou menos elétrons nessa camada de valência, na verdade menos elétrons, eles poderiam perder os elétrons e liberar a última camada, deixando a última camada com 8, ou se eles tivessem, por exemplo, 7 elétrons na última camada, eles precisariam ganhar 1 para completar 8. No caso, se aqui o elemento fosse de número atômico 12, que no caso é o magnésio, ele seria 2, 8, e ele teria 2 elétrons aqui, né, que seria o que sobra, 10, 11, 12. Para ele atingir a regra do octeto, ele precisaria ter 8 elétrons na camada de valência, só que ele tem 2. O que precisa acontecer? Ele precisa perder os 2 elétrons que estariam aqui. Quando ele perde esses 2 elétrons, ele fica um cátion, então ele fica um Mg2+, e ele fica completo aqui com 8. A última camada dele vai ter 8 e ele vai ficar mais estável. Aqui são os gases nobres, um exemplo deles, são alguns desses gases nobres e dá para ver que eles podem emitir luz. São os gases usados nessas lâmpadas de neon. Elas se chamam neon geralmente porque algumas têm neônio. Então essas lâmpadas que mostram em porta de hotel, de filmes, algumas lâmpadas de nome de boate são formadas dos gases nobres. Quais são os tipos de ligações? Então a gente viu que para os átomos se estabilizarem, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Eles podem atingir esses 8 elétrons na camada de valência de formas distintas. Então pode ser pela ligação iônica, que a gente vai ver hoje, que os elétrons são transferidos. Então, um átomo, ele dá os elétrons dele para um outro átomo. Então, a gente tem na ligação iônica um átomo que cede elétrons e outro que recebe elétrons. Então, um dá para o outro. Seria como se fosse uma compra, tipo um capitalismo. Então, é como se os elétrons fossem dinheiro, os dois buscam estabilidade. Só que o cloro, ele dá o dinheiro pro sódio, que precisa receber o dinheiro para manter a vida dele. Então é como se eles precisassem comprar produtos um do outro. A gente também tem as ligações covalentes, que a gente vai ver na próxima aula. As ligações covalentes, os átomos são mais socialistas. Então eles compartilham os elétrons. Os elétrons não são nem desse átomo, são de ambos. Pode ser que esse átomo atraia mais os elétrons do que esse. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas eles ainda são divididos, não são doados. Tem as ligações metálicas, que os íons ficam envoltos em elétrons livres, né? Então os elétrons ficam passeando, por isso que os metais conduzem a eletricidade, porque ficam esses elétrons livres passeando por lá. E que a gente vai ver lá para a aula de interações intermoleculares, né, entre moléculas diferentes, a formação de ligações. Então, elas podem ser intramoleculares, ou seja, dentro da mesma molécula, como o NaCl, que seria uma molécula de sal, ou podem ser intermoleculares, como moléculas diferentes interagindo entre si. Apesar dessas ligações serem diferentes, né? Algumas com doação, outras com compartilhamento de elétrons, as características não são tão diferentes, então elas servem ainda para manter os átomos interagindo entre si,
elas servem para deixar esses 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência, lembrando, é a camada mais externa com elétrons ocupando. A ligação iônica. Como eu tinha dito, alguns átomos podem se tornar cátions, então eles vão ter carga positiva. Da mesma forma, alguns elementos podem ganhar elétrons, tornando-se ânions ou negativos. Para eles ganharem carga, eles sempre ganham ou perdem elétrons. O número de prótons ou nêutrons não vai ser mexido nisso, tá? Então, um cátion ele vai ser só um elemento que perdeu elétrons. Ele perde elétrons, a carga do átomo vai ficar positiva, porque antes era zero, era neutra, e ele perdeu carga negativa. Então, o que sobra? As cargas positivas do núcleo em excesso. Não vai mudar o número de prótons, então, e não vai mudar o número de nêutrons. Da mesma forma, para ele virar um ânion, ele se torna negativo. Ele ganha um elétron na última camada. Vem elétron a mais, aí fica desbalanceado, porque antes estava zero a carga, número de prótons igual ao número de elétrons, mas ele passou a ganhar elétrons, então ele passou a ter mais carga negativa do que positiva, ele fica negativado. Quando você tem cátions e elétrons formados, eles podem fazer uma atração eletrostática, então positivo atraindo negativo, e forma a ligação iônica. Lembrando que a ligação iônica ocorre em átomos com tendência a perder elétrons, ou seja, os metais, e átomos com tendência a ganhar elétrons, ou seja, os ametais. Então, a única forma de ocorrer uma ligação iônica é se for um metal com um ametal. Metal com metal não vai ter ligação iônica, ametal com ametal não vai ter ligação iônica. Precisa de ser um metal e o outro ametal. A gente tem aqui uma configuração básica de alguns deles. Então, os gases nobres sempre têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, é claro. Os metais. Aqui são alguns metais. Então, a gente tem alguns metais alcalinos, alguns alcalino-terrosos, alguns metais de transição aqui no meio. A gente vê que todos terminam com um número menor do que 4. Então, ele tem de 1 até 3, em geral, elétrons na última camada. Só que ele precisa ter 8, não de 1 a 3. O que acontece, então? Esses átomos vão perder esses elétrons. O sódio tem um só a mais. Então, ele vai perder. Vai sobrar 2 e 8. Ele vai ficar com a mesma configuração do neônio. A configuração eletrônica, ou seja, do número de elétrons. O número de prótons vai ser diferente. O sódio vai ser sempre 11 e o neônio sempre 10. O que acontece é que, de elétrons, para o sódio se estabilizar, ele vai perder, ele vai precisar perder esse elétron e vai ter o mesmo número de elétrons que o neônio no final. O magnésio, ele não tem um elétron a mais sobrando, ele tem 2. Então, ele vai precisar perder esses 2. Ele precisa perder esses 2 elétrons para ter 8 na última camada. O alumínio precisa perder 3. O potássio tem a camada M cheia, mas a N não tem 8. Então, ele vai precisar perder 1. O cálcio vai precisar perder 2. Os não metais, eles costumam ter número de distribuição de elétron na camada de valência de 4 para cima. Aqui a gente vê 5, 6, 7. Então, o que é mais fácil para ele? Perder 5 ou ganhar 3 elétrons? É muito mais fácil ele ganhar 3 elétrons, porque perder 5 vai precisar de fornecer muita energia para ele. Aqui, o oxigênio, ele tem 6 elétrons. Para ele se estabilizar, ele precisa ter 8 na camada de valência. É muito mais fácil ele ganhar 2 do que ele perder 6. O flúor, então, nem se fala. Ele tem 7. Para ele chegar no 8, falta um só. Imagina ele ter que perder o 7, o trabalho que não ia dar, a quantidade de energia, que absurdo que não seria. Perder uma camada inteirinha só para ir para a camada anterior. Então, os ametais, que aqui está em inglês como não metais,
que seria a mesma coisa, eles precisam ganhar elétrons. Ai, mas a metal, como que eu vou saber? Quando vocês forem fazendo os exercícios, vocês podem sempre consultar a tabela periódica. Aqui diz que todos os elementos em amarelo são metais. Todos esses em azul são os ametais. Então, uma ligação iônica é formada por um desses elementos com qualquer um desses outros. Ah, é qualquer um desses outros? Em teoria, sim. Na prática, a gente vê que não acontece algumas ligações iônicas com alguns desses metais, mas em teoria poderia acontecer. Então, aqui, algum dos ametais interage com um dos metais. Então, os metais dão elétrons, os ametais recebem elétrons doados pelos metais para ambos terem a configuração eletrônica dos gases nobres, tá? Todo mundo tem inveja dos gases nobres, todo mundo quer ser estável igual eles, porque eles são nobres, eles são estáveis, na vida deles é tudo muito mais fácil. Esses daqui tem que batalhar, entendeu? Vender o pão deles, outros têm que comprar o pão para conseguirem chegar na mesma classe social. Os metais, ametais, qual que é a diferença deles? Bom, eles têm algumas características. Aqui eu coloquei algumas. Os metais, então, eles são bons condutores de corrente elétrica e de calor. Eles brilham e são maleáveis e dúcteis. O que são maleáveis? A gente pode movimentar eles, a gente pode amassar. Dúcteis, a gente pode moldar ele em formas diferentes. Então, a gente pode fazer anéis de ouro. Ouro é um metal. Então, o ouro, aqui, ouro, ele conduz corrente elétrica, como por exemplo o cobre. Vamos pegar um exemplo mais fácil da gente ver. O cobre, a gente pode ter anéis com cobre, então o ouro vermelho. Ouro vermelho é composto de ouro misturado com cobre. O cobre conduz corrente elétrica, então a gente nas nossas casas a gente tem os fios de cobre. Então a gente sabe que ele conduz corrente elétrica. E esses fios de cobre a gente sabe que a gente pode dobrar, porque os nossos carregadores de celular também tem fio de cobre dentro. E a gente consegue movimentar o fio de cobre. Da mesma forma, esse fio de cobre ele pode ser moldado como fios. Então você pega uma pedra de cobre na natureza, derrete e pode moldar como um fio. O ouro você pode moldar como anéis e eles ficam lá estáveis. O ouro puro, vocês podem ver que ele se amassa. Então se você tiver um anel de ouro 24 quilates e você derrubar ele no chão, você vai perceber que ele amassa um pouquinho. Por quê? Porque esse é um metal bastante maleável. Já os ametais, eles são o oposto dos metais, então eles não conduzem corrente elétrica. Não tem como você pegar um fio, sei lá, de iodo e querer que ele conduza corrente elétrica. Ele não vai conduzir corrente elétrica. Eles não são maleáveis. Então aqui, a nossa colinha. Eles têm coloração opaca, diferente dos metais, então os metais são sempre prateados, ou tirando o ouro, que o ouro é dourado, e o cobre, que ele tem aquela cor castanho brilhante. Mas esses demais, eles são opacos. Quando a gente via naquelas figurinhas dos elementos que eu mostrei nas outras aulas, dava para ver que o flúor, o cloro, o bromo eram gases, né? O bromo ainda dá para encontrar ele líquido, mas o flúor e o cloro eram gases e dá para ver que são gases mais opacos. Agora o mercúrio é um metal líquido. Dá pra gente ver que o mercúrio ele é muito brilhante. Dá pra gente saber que ele é metal. Além disso, os ametais têm baixo ponto de fusão e e quando eles estão no estado sólido eles quebram. Ou seja, eles não dá para você dobrar eles, não dá para você transformar o bromo em um anel. Por quê? Porque ele vai quebrar, ele vai rachar, ele não vai amassar igual os metais. E depois a gente tem os semimetais também, que fica numa classificação à parte, seria mais ou menos esses daqui na divisão, que eles têm características de ambas as classes. Então aqui, ó, boro, silício, características de ambos.
Então, a ligação iônica é formada por um metal com um ametal. Aqui são as camadas eletrônicas que a gente tanto tem falado. Aqui a distribuição eletrônica, então S, P, D e F são os 4 subníveis, sepultura para defunto fresco. E eu coloquei esse slide para a gente ir usando durante a aula. Quando tem menos de 4 elétrons na camada de valência, eles têm o comportamento de metal. Então é mais fácil para eles perderem esses elétrons. Quando eles têm 4 ou mais elétrons na camada de valência, eles têm tendência a ganhar elétrons para se estabilizar, mais característica de ametal. Uma ligação iônica que a gente sabe que acontece, NaCl, cloreto de sódio. Então a gente sabe que forma o Na+, o sódio positivo, e o cloreto, que seria cloro com carga negativa. Por que essa ligação iônica ou eletrovalente acontece? O sódio é um metal alcalino. Então, se vocês conferirem na tabela periódica, o sódio está junto com os metais. O cloro é um ametal. Então, aqui é o sódio, metal, da família dos metais alcalinos, né? Família 1. O cloro é um halogênio, família dos halogênios, então ele é um ametal. Então, metal pode doar os elétrons, ele pode doar os elétrons dele, e um ametal pode receber. Se a gente faz a distribuição eletrônica do sódio, então ele tem 11 elétrons. Vamos dividir nas camadas e subníveis. Camada 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Totaliza 11 elétrons. Qual que é a camada de valência dele? É a camada que está mais externa. Qual é a camada que está mais externa? A1, A2 ou A3? É a camada 3, que seria a mesma coisa que a camada M. Então, K ou 1, L ou 2, 3 ou M. Essa camada aqui é a que está mais externa, ocupada do sódio. Então, o sódio tem um elétron na camada de valência. Lembrando que ele é um metal, então ele tem tendência a perder os elétrons. O cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, completando 17 elétrons. Qual é a camada mais externa? 1, 2 ou 3? Aqui tem número maior, 3. Na camada 3 tem quantos elétrons? 2 nesse subnível, mais 5 nesse subnível. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência dele. Ele só precisa de 1 para completar 8. E o sódio precisa perder 1 para voltar na camada anterior dele, que ele tem 8. Aqui no sódio, cada xzinho representa um elétron. E aqui no cloro, cada bolinha representa um elétron. Não que os elétrons sejam diferentes, é só para você entender que na formação da ligação iônica, esse elétron é doado para o cloro. Lembra que os orbitais ficavam em parezinhos? Então, esses elétrons estão em pares com espinhos opostos, cargas eletromagnéticas opostas, uma tende para o polo norte, a outra tende para o polo sul, e esse daqui está sozinho. Então, esse elétron vai vir ocupar o mesmo orbital que esse, formar a duplinha, ambos juntos. E essa é a estrutura de Lewis. O que significa estrutura de Lewis? Desenhar com a camadinha com... Só precisa desenhar a camada de valência. Então, quando vocês forem desenhar nos exercícios, não precisa desenhar todos os elétrons, tá? Vocês só precisam desenhar os elétrons da última camada, que seria só um elétron aqui, e desenhar 7 elétrons aqui. Esse elétron, então, doado, o cloro recebe o elétron. O cloro tinha 7 elétrons, recebeu 1, vai ficar com 8 aqui. O sódio doou 1, ele vai ficar com 0 elétrons nessa camada. Então é como se essa camada estivesse completamente desocupada. Então a próxima camada ocupada dele tem 8 elétrons. Ambos estão estáveis, formando a ligação iônica. Eles ficam juntos, porque esse doou para esse e esse recebeu desse. Então essa é a formação da ligação iônica. Um cátion com um ânion interagindo.
O sal, então a gente sabe aqui que a gente chama o NaCl de cloreto de sódio, que seria a mesma coisa que o sal de cozinha. Como que é a organização dele? Quer dizer que ele vai ser NaCl, vai ser só uma partícula? Não. Quer dizer que essa é a fórmula mínima. Então, sempre que você tiver um Na, você vai precisar de ter um Cl para estar estável. Se você tiver 300 Na, você vai precisar de 300 Cl. Então, eles se organizam assim. Aqui em verde seria o Cl, por quê? Porque ele tem mais camadas, então ele é maior. E em mais roxinho seria o sódio, por quê? Menos camadas, ele é um átomo menor. Tá vendo que tem um Na, um Cl, um Na, um Cl. Da mesma forma, na vertical, NaCl, NaCl. Por quê? Na tem carga positiva, Cl tem carga negativa. Para eles se estabilizarem, eles precisam ficar alternando entre si. E isso é a formação de um cristal. Ou seja, o cristal é a repetição de unidades de forma exatamente igual. Aqui você tem um NaCl, aqui você tem outro NaCl, aqui você tem outro NaCl. Para cá você tem aqui também, aqui também. Aqui você tem um NaCl, só que no sentido oposto. Só que isso daqui se repete sempre. Então NaCl, ClNa, NaCl, ClNa. Tá vendo? É sempre repetido. Então eles se organizam na forma de cristais. Os cristais da ligação iônica. Novamente, fazendo a divisão. Cálcio. O cálcio e o cloro podem formar uma ligação iônica? Não sei. Será que eles podem? Vamos ver. O cálcio, ele é um metal alcalino. E o Cl, ele é um ametal, como a gente pode ver aqui. Cálcio, metal alcalino terroso, porque ele está na família 2. E, de novo, o cloro está na família dos halogênios. Aqui ele é um ametal. Então, um é metal, o outro é metal. Eles podem formar ligação iônica. Então, qual que vai ser a proporção deles? Se vocês fizerem a distribuição de elétrons, vocês vão ver que o cálcio, a última camada dele tem 4s2, então a última camada é a 4, tem 2 elétrons. O cloro, a última camada dele, ou seja, o número maior, é 3, ele tem 7 elétrons. O que precisa acontecer? O cálcio tem 2 elétrons, ele precisa perder 2 elétrons para se estabilizar aqui com os 8. Só que o cloro, ele precisa de receber um só, ele não precisa de receber 2. O cálcio quer dar 2, mas o cloro só vai receber 1. Qual que é a forma que eles se organizam, então? O cálcio dá um elétron para um cloro e o cálcio dá o outro elétron para outro cloro. Então aqui os elétrons sozinhos, 7 elétrons na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência. Um elétron do cálcio vai ser dado para esse cloro para formar uma duplinha aqui, nesse orbital. O outro elétron vai ser para formar esse outro orbital. E assim a interação deles. Cálcio 2+, mais 2Cl-. Aqui está escrito Cl2-. Na verdade, o certo seria colocar aqui, ó, 2Cl-. Então, para formar ligação iônica, eles formam sim, mas o que precisa? Da estequiometria. Cuidado com a estequiometria. O cálcio, um cálcio precisa de 2 cloros para estabilizar. Então você precisa de 2 mols de cloro para 1 mol de cálcio para formar uma ligação iônica, tá? Atenção nisso. Como que eu vou saber? Eu sempre vou ter que contar quantos vão ter que... esse cálcio tem que dar 2 elétrons, esse recebe 1. Eu vou ter que ficar fazendo os cálculos todas as vezes? Tem uma forma bem fácil da gente fazer isso chamada regra do escorregador. Vocês vão usar muito isso porque ela é muito simples de entender. Aqui eu copiei do livro. Então a fórmula do composto iônico é encontrada bem rápido, como se você sabe a carga do íon, que ele vai precisar de ganhar ou receber elétrons, é só você inverter os valores no número abaixo. Então o cálcio ele precisa perder 2 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, ele vai ser cálcio 2+, né? Essa é a carga dele, 2+. O cloro, ele vai precisar
ganhar um elétron. Então ele está neutro. Se ele ganha um elétron, ele vai precisar formar o Cl- para estar estável. Então você tem Ca2+, mais Cl-. Se você fizer escorregador, o que é? Derruba esse para cá e derruba esse para cá. Então você vai ter Ca1, porque aqui é 1-, derruba para cá, Cl2, porque você derrubou o 2+ para cá. Então qual que é o sal que forma aqui? CaCl2. Seria a mesma coisa que Ca1Cl2, mas 1 a gente sempre omite. Então CaCl2. Aqui, átomo X e átomo A e átomo B. O átomo A precisa perder X elétrons para se estabilizar, enquanto o átomo B precisa receber Y elétrons para se estabilizar. Como que eu vou saber a proporção deles? Então, é só você fazer o escorregador. O número do ânion, a carga do ânion cai para cá, aqui para baixo, e a carga do cátion cai aqui para baixo. Então a proporção deles vai ser A, Y, B, X. Por exemplo, o alumínio. O alumínio tem carga 3+. O enxofre, 2-. Ai meu Deus, qual que vai ser a proporção disso? Al2, S3. Se vocês fizerem essa distribuição dessa mesma forma, fizerem o desenho, vocês vão chegar na mesma conclusão, que você precisa de 2 átomos de alumínio para estabilizar 3 átomos de enxofre, e a mesma coisa vice-versa. Então, CaCl2, Ca2+, Cl-, derruba para um lado, derruba para o outro, forma o CaCl2. AX+, BY-. É a mesma coisa que você formar AY-BX. Aqui a KLM é a distribuição de elétrons. Então, para mostrar para vocês que o alumínio tem 3 elétrons na última camada, ele é um metal, ele precisa perder esses elétrons para atingir a outra. O enxofre tem 6, ele precisa ganhar 2 para se estabilizar. Então, esse daqui... Por que ele vai ficar com carga neutra no final? Al2. Você vai precisar perder 6 elétrons. E aqui, 3 enxofres precisam ganhar 6 elétrons para se estabilizar. 2 elétrons para um enxofre, 2 para o outro enxofre, 2 para o outro enxofre. Então as cargas se neutralizam. Aqui outra forma de mostrar a regra do escorregador. Mais uma vez, para ficar treinando a regra do escorregador. Então, Mg é um metal alcalino, terroso, e o oxigênio é um ametal. 2 elétrons na camada de valência, precisa perder esses 2 elétrons. Aqui, a camada de valência é a camada 2, ele tem 6 elétrons, então ele precisa ganhar 2 para se estabilizar. O magnésio joga esse elétron para cá e esse para cá. Então, seria magnésio 2+, mais O2-. Se você fizer a regra do escorregador, vai cair um 2 para cá e um 2 para cá. Então vai formar Mg2O2. Só que a gente tem que sempre ver a fórmula simplificada. Então, divide todos pelo mesmo número. O que você vai formar? MgO. Porque um átomo de magnésio interage com um de oxigênio. Quando você faz a regra do escorregador, dá Mg2O2. Então, 2 magnésios para 2 oxigênios. Seria exatamente a mesma coisa que 1 magnésio para 1 oxigênio. Lembrando que o número que fica aqui embaixo, na formação, é sempre, sempre, sempre um número inteiro. Então, por que aqui forma Al2S3? Porque não dá para você dividir mais. Não dá para você dividir 2 e 3 pelo mesmo número, exceto pelo número 1. Então, a fórmula mínima é Al2S3. Dá para formar Al4S6? Dá, mas o mínimo que você vai ter que formar é um Al2S3. Aqui o MgCl, outra forma de demonstração. O Cl ele precisa de um elétron só ganhar. Não precisa de ganhar 2 igual ao oxigênio. Então, aqui é a mesma coisa. Sai um daqui para cá e um daqui para cá. 1 mol de Mg para 2 mol de Cl.
Mg2+, Cl-. Regra do escorregador forma MgCl2. Sódio e oxigênio, mesma coisa. O sódio, cada sódio só pode doar um elétron, mas o oxigênio precisa receber 2. Então, ele precisa de 2 sódios para se estabilizar. Para finalizar, a gente tem a ligação iônica, então, recapitulando, que é um íon positivo com um íon negativo, um transfere elétrons para o outro. É completamente doado. Um doa e um recebe. Enquanto a ligação covalente, que a gente vai ver na próxima aula, é compartilhado. Última coisa. Tem uma coisa chamada caráter iônico. O que é isso? Apesar de todos esses, apesar dos elementos poderem formar ligações iônicas, umas são mais fortes que as outras. Qual é a ligação mais forte? A que tem o maior caráter iônico. Como que eu vou saber qual é a ligação que tem maior caráter iônico? É aquela formada pelo átomo mais eletronegativo com o menos eletronegativo. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, maior vai ser o caráter iônico. Aqui a gente tem a regra de eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, em geral sem contar os gases nobres, como a gente viu na aula de tabela periódica. Os elementos mais relevantes são Fon, cloro, bromo e S, aí vem o P e o H. Então, Fon, cloro, bromo, isque, pH. Então, essa é a ordem de eletronegatividade. Dá para ver que o flúor é o que tem maior eletronegatividade. Então, quando o flúor se junta com outros compostos, é a maior probabilidade dele ter um caráter iônico bem alto. Como aqui o flúor, que tem uma eletronegatividade de 3,98, com o lítio, de 0,98. Aqui tem eletronegatividade de 1 e aqui é 4 vezes maior. Então o caráter iônico vai ser bem potente. Agora, quando você forma o H com o I, o hidrogênio tem 2,20 de eletronegatividade. O iodo, 2,66. 2,2 para 2,7 é bem parecido. Então eles têm um caráter iônico bem baixinho. Certo? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E agora que acabou a aula, eu já vou disponibilizar a lista de exercício para vocês, tá? Obrigado e tchau.